salvou por ontem. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Viva Drops, os nossos devocionais diários, as nossas gotas de avivamento. Eu comecei a live, estou um pouquinho atrasado aqui porque eu comecei lá no meu. Esse negócio de ter os dois Instagrams no mesmo aparelho, eu às vezes faço isso, né? Eu comecei lá no meu pessoal e a Neisa que me lembrou, não, você tá no teu pessoal, não é no teu, é lá no do Viva. Eu tive que sair e entrar aqui de novo. Então, gente, perdoa pelo atraso. Perdoa por ontem também, que nós fizemos no horário errado, eu fiz às 9h58. Nós trocamos o horário, não é mais às 9h58, horário de Portugal, Lisboa, é às 10h58. Por causa da questão do horário de verão, e o pessoal do Brasil ia ficar muito cedo para eles, e como tem muita gente do Brasil que nos assiste, nós fizemos essa mudança no horário, né? Então sejam todos bem-vindos. Bom dia, Olga, bom dia, Alexandra, bom dia, Miguel, bom dia, Neisa, bom dia, Valquíria, bom dia, Mary. Tá aqui, eu não sei, deixa eu ver se tem mais alguém. Nádia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Então vamos orar, eu não vou nem dar aqueles 2 minutos, que já são 11 horas, já passaram os 2 minutos, vamos orar para nós podermos continuar o estudo, né? Nós estamos fazendo um estudo sobre o livro de Atos, nós já estamos no final do capítulo 4, indo para o capítulo 5, né? Então vamos lá, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, obrigado pela Tua presença, Pai, que está entre nós. Obrigado, Pai, por essa noite, Senhor, de sono, por esse dia. Seja o momento em que essa pessoa está assistindo agora, Senhor, essa live, esse vídeo já gravado. Eu te agradeço, Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor está nesse lugar com essa pessoa. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor agora, nesse momento, se faça, que essa pessoa possa sentir a Tua presença, Pai. Se há qualquer dúvida de que o Senhor está no lugar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê a essa pessoa uma manifestação da Tua presença, para que ela possa tirar as dúvidas do seu coração de que o Senhor está com ela, e que o Senhor a acompanha, o Senhor tem estado ao seu lado, ao lado dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus eu peço para que a Tua presença venha sobre nós nessa manhã, Pai, nos capacitando a entender a Tua palavra, nos capacitando a aprender mais de Ti, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos, Senhor. Abre o nosso entendimento para a palavra que vai ser compartilhada hoje, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos cada vez mais nos parecer e irmos mais além do que essa igreja de Atos, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá, então. Atos, capítulo 4. Nós fomos até o final, praticamente. Então, nós paramos no verso 30, né, que vai falar... no verso 31, nós paramos no verso 22, 21, 22, né, que é quando eles estão no Sinédrio, sofrendo ameaças dos anciões, dos saduceus, e eles falam, olha, vocês não devem mais pregar sobre esse nome, vocês não devem mais falar sobre esse nome e propagar a sua crença onde vocês estão. Então eles recebem esse aviso. E aí aquele discurso, né? Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer ao Senhor e não a Deus, aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós paramos por aí. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, né? Então olha que interessante, eles tinham esse desejo no coração de castigá-los, e nós vemos no próximo capítulo que eles são castigados, né, pela crença que eles têm, pela crença em Jesus, por estar pregando o evangelho. Mas nesse texto ele fala, não tinham como castigá-los, porque... cadê o texto? Porque as pessoas não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Então esse texto me faz pensar muito sobre quando nós estamos nós trazemos essa atmosfera de adoração. Quando nós trazemos essa atmosfera de adoração para o lugar onde as pessoas
elas veem a Jesus ali naquele lugar, elas sentem a presença de Deus naquele lugar. A presença não só vem para o que muitos pensam que é para, como nós costumamos dizer hoje, ficar bêbado na presença, ou aproveitar a presença, ou ter experiências sobrenaturais. Mas eu vejo a presença também como algo que nos protege. A presença é algo que nos envolve, envolve nesse lugar seguro. A presença se torna um lugar seguro. Pois o homem, aí ele vai falar no 22, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Né? Então, estavam louvando a Deus pelo que aconteceram, pois o homem tinha mais de 40 anos de idade. O que eles quiseram dizer, que estão querendo falar aqui, é pela questão de ele ter 40 anos de idade, e nós vemos que era algo de nascença. Então, o que eles querem dizer é, há 40 anos que essa pessoa tinha essa doença, ou ele era paralítico, né? Ele era paralítico há 40 anos. Então não foi uma coisa que, eu tava andando aqui e topei o meu pé ali e tá doendo um pouco. Ou, eu tô com uma dor de cabeça porque eu não comi hoje. Uma coisa momentânea. E eu não quero tirar também a glória de Deus dessas outras curas, né? Mas naquele momento era uma pessoa que há 40 anos, uma vida, né? Tem pessoas que não chegam nem aos 40 anos. Há 40 anos aquela pessoa, ela tinha esse problema, ela era paralítica. E naquele momento ela é totalmente curada. Então o pessoal ficou assim, maravilhado com essa cura. A partir do verso 23, essa parte é muito, muito incrível. Olha só, vamos lá, a partir do 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governos se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, e estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, olha essa oração que eles fazem. Acabam de ser levados à prisão, serem presos, ao ponto de praticamente quase, né, poderem ter sido açoitados ali, como eu falei, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, uma situação extremamente complicada. E o que eles fazem naquele momento, a oração deles, eles vão falar, né, citar Davi, que as nações se enfurecem contra eles, etc. Mas o interessante que ele vai falar, a oração que ele vai falar, agora, Senhor, no 29, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar as tuas palavras corajosamente. Eles não oram para que a obra pare. Eles não estão orando para que, olha, Deus, nós estamos aqui, nós estamos pregando o teu evangelho, está muito difícil, traz justiça a esses caras, ou tira eles do nosso caminho, ou faz isso ou faz aquilo. Eles simplesmente falam assim, nós entendemos que há perseguição, pois Davi já falou isso, que as nações se enfureceriam. Então nós não vamos pedir para que o Senhor faça ser mais fácil, mas nós vamos pedir para que o Senhor nos capacite no meio da adversidade. Então essa oração mexe muito comigo, de muitas das vezes nós vemos a adversidade, a primeira coisa que nós fazemos é, Senhor, tira a adversidade. Nós vemos um problema no meio do caminho, Senhor, tira esse problema. Ou, Senhor, não, faz ficar mais fácil. E a oração desses discípulos juntos foi, nós não estamos nem pedindo para ser mais fácil, nós estamos pedindo, nos fortaleça para passar pelas adversidades. Nos fortaleça para que a gente possa vencer as barreiras. Os discípulos entendiam que em momento nenhum eles poderiam abrir mão da missão, do ID, da grande comissão que Deus deu para eles.
Então eles falam assim, Deus, eu não estou nem pedindo nada, ao contrário. A única coisa que eu quero é nos fortaleça para cumprir a missão. Se nós olharmos o texto de 1 Pedro, vamos lá, deixa eu abrir aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 e verso 7. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esse é Pedro, mesmo que acabou de ser preso, mesmo que acabou de quase ser açoitado, fazendo um discurso sobre uma fé genuína, fazendo um discurso sobre perseverar nas adversidades, sobre perseverar nas provações. Essa era a mentalidade que o povo tinha. Eles sabiam que as provações, as adversidades não vinham para os parar, mas vinham para provar a sua fé. Vinham para fazer eles, como refinar o ouro que é lançado no fogo, mas não lançado no fogo para ser destruído, mas para refinar o ouro, para tirar todas as impurezas daquele ouro, para que ele se torne um ouro 100% puro. Pedro entendia que as adversidades serviam para isso. E é nesse contexto que eles não oram para que as adversidades sumam. Ah, Deus, acabamos de ser presos, some com os saduceus. Ah, Deus, acabamos de ser presos, some com os religiosos, some com os anciões, com os guardas, né? Aqueles que cuidam do templo, some com aqueles que vêm contra nós. Não, nós sabemos que eles existem, nós só pedimos, Deus, nos dê força para passar pela adversidade, para que, como Pedro fala lá em 1 Pedro, para que possamos refinar o nosso ouro, a nossa fé, para que quando Jesus voltar, nós possamos entregar uma fé pura, genuína para Ele, né? Então eu acho muito forte essa oração e me ensinou muito a orar por isso. Eu, desde que eu li esse texto, Deus me deu esse entendimento. A minha oração, quando eu vejo uma adversidade, tem sido diferente. Eu não tenho mais orado para que Deus tire a adversidade, mas a minha oração é como a de Pedro, né? É como dos discípulos unidos que oravam reunidos ali. Deus, me fortalece. Eu sei que a adversidade está ali. Me fortalece para passar por ela. Cadê? Tá, paramos no 31. Tá? Então ele faz essa oração, né? Ele vai falar, estende a sua mão, no 30, desculpa. Estende a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha só, Pedro está dizendo, Deus, estende as tuas mãos para que haja sinais e maravilhas. O que Pedro entendia é que os sinais e as maravilhas, os milagres de Deus, eles traziam confirmação do evangelho pregado. Como nós vimos nos versos anteriores, no começo do capítulo 4, quando eu estava falando, e também falei no capítulo 3, a questão de que os sinais, milagres, maravilhas, eles precisam apontar para Cristo. São maneiras onde nós vemos a real manifestação. Não que Deus não esteja numa palavra simplesmente pregada, que não haja uma manifestação de cura, ou enfim, mas um milagre que aconteça naquele lugar. Mas Pedro entendia, essas pessoas entendiam que quando um milagre realmente acontecia, quando algo sobrenatural acontecia naquele lugar, confirmava uma pregação do evangelho. Ou, se o evangelho ainda não tinha sido pregado, ele abria portas para que fosse pregado, como nós vimos nos casos anteriores. Pedro não saiu pregando o evangelho primeiro. Ele curou aquele rapaz que ficava na porta. Depois de ter curado aquele rapaz, as pessoas ficaram maravilhadas. E aí ele falou, ei, olha, o que vocês estão olhando para mim? Quem curou ele foi Jesus. E aí veio a pregação sobre Jesus, sobre salvação. No Sinédrio, ei, em nome de quem vocês fazem isso? Porque houve a cura. E porque houve a cura, eles tiveram a oportunidade de pregar agora, né? De pregar Jesus naquele lugar. Então, Pedro continua orando por isso. Deus, estende as tuas mãos para que haja milagres, para que haja sinais, maravilhas
por meio do nome do teu santo servo. Quantos de nós temos orado por isso? Deus, faça milagres onde eu estiver. Deus, faz sinais onde eu estiver. Que eu seja alguém que carregue sinais e maravilhas. Que eu seja alguém que o teu poder possa fluir através de mim. Né? Que onde eu esteja eu tenha a ousadia, que eu tenha a capacidade, que eu tenha a fé de mover as montanhas. Porque eu usei já, não vou falar de novo, mas é o caso da Heidi Baker. Aqueles que já viram o vídeo sabem como ela faz isso. Como ela começa, muitas das vezes, não pregando já direto o evangelho, mas ela começa fazendo isso, pedindo para que Deus faça um sinal, um milagre, uma maravilha naquele lugar, para abrir portas, para que a pregação aconteça. Os missionários falam muito isso. Se você conversar com alguns missionários, a maioria deles vai falar que em alguns países, se nós formos com a palavra, subirmos num púlpito e formos pregar a palavra, muitas das vezes não vão ser ouvidos, porque outros missionários já foram, que eles já conhecem a palavra. Enfim, a palavra já está, entre aspas, infelizmente desgastada ali, vamos usar esse termo. As pessoas não estão mais, não, ok, tá pregando de novo, não isso. Mas quando um milagre acontece, gente, eu estou falando isso e não tirando o poder da palavra, ok? A palavra de Deus tem poder, a pregação do evangelho tem poder sim, mas em alguns lugares já é necessário que não haja somente a pregação do evangelho, mas que haja uma manifestação de poder. Isso abre o olho das pessoas. Então é isso que Pedro está orando. Verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então olha que interessante. Deus treme aquele lugar. Deus faz uma manifestação real como se, ei, eu estou aceitando a oração de vocês. Ei, eu ouvi o que aconteceu. Eu ouvi o que vocês pediram. Está confirmado. Né? Eu começo a orar agora por isso. Deus, que quando eu estiver orando, que o Senhor confirme as orações. Quem aqui não quer viver uma experiência dessa, de estar orando pela presença de Deus, de estar orando a Deus, ao nosso Pai. Deus, eu peço por isso. Deus, eu oro por isso. Deus, eu agradeço por isso. E o local onde nós estivermos, começar a chacoalhar, a tremer, como a oferta, o sacrifício vivo no altar, e nós termos a certeza de que Ele veio, de que Ele aceitou nosso sacrifício vivo no altar. Né? Eu quero ter essa experiência. Acho incrível isso, essa experiência que os apóstolos tinham, que os discípulos tinham, e que nós somos convidados para ter também. E para ter ainda maiores, como Jesus falou, ainda maiores coisas farão. Né? O Espírito que caminhou junto com os discípulos, que habitava nos discípulos, que fizeram tantos sinais, maravilhas e milagres, é o mesmo que está em nós. Os tempos podem ter mudado, as situações podem ter se alterado, podemos estar vivendo numa época totalmente diferente, com novas tecnologias, enfim, com tudo diferente. Mas uma coisa é igual, é Deus, que é o mesmo de ontem, de hoje e sempre vai ser o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Nós precisamos voltar a isso, ser apaixonados por essa visão. Esses caras viviam coisas sobrenaturais em Deus, esses discípulos viviam coisas sobrenaturais em Deus. Eu quero viver essas coisas sobrenaturais em Deus. Eu quero ter essa paixão que eles tinham por ser uma igreja reunida, ter o favor de todos, ter o favor de Deus sobre a vida deles principalmente. Né? Vamos lá, 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Olha, unidos, uma só mente, um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Nós vemos mais uma vez dizendo, todos aqueles que se reuniam tinham tudo em comum. Como eu já falei em algumas lives anteriores,
se nós pararmos para ver, não eram pessoas da mesma nacionalidade, da mesma cultura, eram pessoas que vinham de tudo que é lugar, de todas as nações ao redor para lá, aceitavam a mensagem, ficavam ali naquele lugar. Então, se há uma coisa que nós podemos pensar aqui nesse momento, é que naturalmente e provavelmente eles não tinham muitas coisas em comum, mas eles tinham uma coisa em comum, que era a presença, que era Deus, que era a fé deles, e eles se apegavam a isso. Olha, mas ele usa roupa diferente da minha. Olha, mas ele usa isso diferente. Mas ele fala diferente do que eu. Mas ele se veste diferente, mas o cabelo dele é diferente do meu. Calma, vamos nos apegar ao que temos em comum, que é Cristo. Né? Essa unidade trazia o favor das pessoas ao redor. E Deus ia acrescentando diariamente. Outra parte interessante que eu quero separar aqui, no verso 33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor e grandiosa graça estava sobre todos eles. Nós precisamos caminhar em poder. Nós precisamos caminhar em poder. Não só em palavras, mas em demonstração de poder. O evangelho não consiste só em palavras, como a Bíblia fala, mas em demonstração de poder. É um convite que eu faço a todos aí. Quantos de nós temos vivido em demonstração de poder? Eu estava agora, antes de entrar na live, vendo o Instagram do Dunamis Movement, e eles fizeram uma coisa muito bacana. Tipo uma historinha, né? Discípulos, se eu não me engano, acho que é discípulos e multidão. E ele faz tipo um desenhozinho, e é como se fosse um rapaz falando, eu tô com dor de cabeça. E aí vem um amigo e fala assim, olha, então, toma esse remedinho aqui, que você vai ficar melhor e eu vou orar por você. Né? E aí ele fala que isso é o que a multidão faria. E aí depois ele passa para o discípulo e fala o que o discípulo faria. Que ele fala, eu tô com dor de cabeça. E o rapaz, olha, posso orar por você? E ele faz uma oração simples, mas crendo na presença de Deus, crendo no poder de Deus. E aí isso é o que o discípulo deveria fazer. Então no final ele bota os pontos sobre a cura e ele fala, olha, e isso ele começa já bem interessante, fala, nós nem colocamos mais um desenho dizendo se ele foi curado ou não, porque na verdade não é isso que importa, mas o que importa é a fé de demonstrar, de obedecer a Deus, de demonstrar isso e de mostrar que aquela pessoa é amada por Deus. Então nós precisamos começar a ter essa fé, essa vontade dentro de nós de demonstrar não só as nossas palavras, que mais uma vez eu repito, eu acredito que o Evangelho é poder de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho é poder de Deus, sim, mas nós precisamos também entender que há disponibilidade para nós de caminhar em poder, em demonstração de poder. Em demonstração de poder. O Evangelho nos fala isso. Não só em palavras, mas em demonstração de poder. Então, Bruno, mas eu nunca orei por ninguém, eu nunca vi ninguém curado, eu nunca curei ninguém. Né? Eu lembro de uma pessoa que caminha comigo, que uma vez falou isso, falou assim, mas eu nunca curei ninguém. Né? Eu nunca vi ninguém curado, quer dizer, não é que nunca viu ninguém, porque já viu, mas eu nunca curei ninguém. E eu fiz uma pergunta bem simples, tá? Quantas pessoas você orou por cura? Ninguém. Ué, como é que você quer curar alguém se você nunca ora por cura? Né? Mas e se não acontecer? Nós precisamos entender que, na verdade, o maior passo é a obediência e não a completude da obra que você vai fazer. O que agrada o coração de Deus é a obediência, é a fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem milagres, é impossível agradar a Deus. Não é sem cura, é impossível agradar a Deus. Não é sem palavra profética, é impossível agradar a Deus. Sem sinais e maravilhas, é impossível agradar a Deus. Não, é sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque o que ele está olhando é a fé de você estar num lugar e ele fala, ei, levanta e ora por aquela pessoa. Você em obediência, levanta, em fé, levanta, dizendo, eu não estou nem aí se vai acontecer ou não, mas eu tenho fé em Cristo, que se Ele me chamou, Ele há de cumprir. E nós levantamos e vamos. Então nós precisamos dar esse passo hoje para ser como esses discípulos, que caminhavam em poder,
com grande, verso 33, capítulo 4, verso 33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Vamos pregar em poder, vamos viver em poder. Comece a orar para as pessoas, mas eu tenho vergonha. Ora pelas pessoas da sua casa, então, que às vezes não dá tanta vergonha. Ora por um amigo, que às vezes você não vai ter tanta vergonha. Ora dentro da igreja por alguém que a pessoa pelo menos é cristão. E vai crescendo, vai esticando. Vai esticando. Mas estica. Aumenta, bota para trabalhar esses dons dentro de você. Deus quer que você cresça em autoridade e em poder. Deus quer que você cresça em autoridade e poder. Pode ter certeza disso. Ele quer um evangelho pregado em poder. Em poder. Terminamos o capítulo 4, então. Eu ia começar no 5, mas nós já estamos aí praticamente no tempo. Vamos deixar então para começar amanhã o 5, que é bom que nós finalizamos certinho hoje. O capítulo 4 do livro de Atos. E fica aqui esse, como eu já terminei de falar agora, fica para mim essa lição hoje. Que nós possamos... Duas coisas que eu posso tirar hoje para mim, que foram mais especiais desse texto para mim. A oração que não nos pede para livrar das adversidades, mas nos pede para... pede para que a gente tenha capacidades e forças para passar pelas adversidades. Porque elas vão nos produzir não derrota, mas produzir glória, produzir peso de glória. As nossas momentâneas adversidades nos produzem peso de glória. Que nós possamos ter essa oração, esse coração. Deus, pode haver dificuldades, mas eu confio num Deus que luta por mim. E também que nós possamos ser como os discípulos que entendiam que o evangelho precisa ser pregado também em poder. Manifestação de poder. Então esse é o meu desafio para vocês hoje. Orem por isso. Deus, eu quero caminhar em poder. Eu quero caminhar em autoridade. E comece a dar esse passo de fé. Pode ser difícil no começo, pode dar vergonha no começo, mas entenda uma coisa. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se já não vive mais você agora é um corpo morto. As tuas vontades, um corpo morto não tem vontades. Um corpo morto não tem vergonha. Um corpo morto não tem medo. Mas agora é Cristo que vive. Então, o Miguel já não tem que ter vergonha. Quando ele pensa assim, mas eu tenho vergonha de orar aí, mas calma aí, o Miguel está morto. Então, um corpo morto não tem vergonha. O único que habita em mim, o único que vive em mim é Cristo. E em Cristo não há vergonha. O único que habita em mim, que vive em mim, é Cristo. E em Cristo não há medo. Ele lança fora todo medo. Então dá esse passo de fé hoje. Começa a orar. Faz um desafio. Olha, eu vou orar pelo menos por uma pessoa, 2 pessoas por semana. Nem que eu tenha que ir para a rua procurar alguém. Nem que eu tenha que entrar no Instagram ou no Facebook e colocar, gente, eu quero orar por alguém que esteja enfermo. Coloca aqui o seu pedido de oração. E ora mesmo. E depois vai atrás. Não faz aquela oração, eu orei e ponto. Não, vai atrás da pessoa. Ei, como você está se sentindo? Eu orei, você está melhor? Estou melhor sim. Amém, glória a Deus, Deus te curou. Não estou melhor. Posso orar de novo? Pode orar de novo. E ora. E não quero dizer só em cura, mas em demonstração de poder, em manifestação de Deus, seja qual for. Tá bom? Esse é o meu desafio para nós hoje. Que vocês possam buscar poder de Deus. Mais poder de Deus. Sei que muitos aqui já caminham nisso. Mas busquem mais. Busquem mais. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Nos vemos amanhã, então. Quer dizer, hoje é que dia? Quarta? Quinta? É quarta. É quarta. Ok, estava meio perdido no tempo aqui. Eu ia falar que tinha o Drops hoje à noite, mas é só amanhã que nós temos o Drops em inglês. Então nos vemos amanhã pela manhã. Hoje nós não temos o Plus, já tivemos semana passada. Então nós só vamos ter na próxima semana. Na próxima semana nós temos o Plus, que é o nosso devocional, não, desculpa. A nossa live com um convidado.
Então só amanhã que nos vemos, ok? Às 10h58, horário de Lisboa, Portugal, tá bom? Beijo para todos, fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira para todos. Tchau, tchau.